escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, meus alunos da classe da mocidade. Legal a gente voltar a falar com vocês novamente. De vez em quando eu apareço por aqui, né? Eu sou um professor meio de step, né? Eu estou dando uma aula aqui numa classe ou na outra classe. Hoje, por exemplo, eu vou dar aula em 2 classes ao mesmo tempo, né? Eu não sou onipresente, mas a mídia me dá a possibilidade de falar para 2 classes no mesmo domingo. Legal, né? Hoje eu estou falando na lição 8 da nossa revista Nossa Fé, que é o servo sofredor. Esse tema fala sobre a via crucis, né? Isto é, a via da cruz que Jesus andou por dentro de Jerusalém até subir ao Monte da Caveira ou do Calvário, onde ele morreu. Hoje nós vamos falar sobre a lição 8. Quando Jesus está ali no Calvário, ele provê suprimento para sua mãe. Suprimento emocional, físico, espiritual, social. E essa lição fala sobre esse sofrimento de Jesus da via crucis, né? O tema é um provimento para sua mãe, isto é, quando Jesus está provendo alguma coisa para a mãe. O texto está aqui, gente, no Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 2 a 7. Olha o que fala este texto interessantíssimo. 19 de João, 25 a 27. Vamos lá. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, a Maria, a mulher de Clopas, e a Maria Madalena. Agora esse é o texto principal. Vendo Jesus sua mãe, e junto com ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para a sua casa. Gente, na hora da morte, o que a gente pensa normalmente? O que eu vou perder? O que eu vou deixar? O que eu deixei de fazer? O que eu fiz que estava errado? Sabe aquele momento de profunda reflexão? Esse é o momento que a gente vai morrer, se tiver tempo para pensar, não é? Então, Jesus, nesse momento da morte, ele não pensou nele. Ele olhou e pensou na sua mãe. Primeira coisa que nós vamos ver sobre uma pequena biografia de Jesus. Na época de Cristo, a família hebraica ela era composta de pai, que era o modelo patriarcal, a mãe, certo? E o filho, geralmente filhos, né? Eram muitos filhos. Essa era a família patriarcal. Mas também na época de Jesus, em outras tribos, talvez não da Arábia, não sei, nós tínhamos além do modelo patriarcal, onde o pai é o pátria potesta, não é? Onde o pai representa civil, criminal, econômica, social e espiritualmente a família patriarcal. Até pouco tempo o nosso Código Civil era patriarcal, ok? Mas também em outras tribos há modelos como a família matriarcal. Então a mater potesta, não é? O poder da família vem através da mãe, da mulher. É a família matriarcal. Mas Cícero, existem famílias matriarcais, tribos ainda há, em que a matriarca, a mais velha mãe, é a que realmente representa a família. Mas ainda há um outro modelo, o modelo avuncular. O que é o modelo avuncular, gente? Estou falando isso aí, não está na Bíblia, nem... É só para a gente ter um certo conhecimento. Se caso cair no vestibular qualquer da vida, ou uma pergunta qualquer aí, num concurso que você fizer, saiba que também existem as famílias
avunculares. O que são famílias avunculares? São famílias em que o avô, né, o pai do pai é que é o pátria potesta, é o avúnculo potesta, né? Vamos usar esse neologismo, onde o avô é o patriarca, o pai não representa muito, mas o avô representa o pai do pai, dos filhos, dos netos, ele é que é o potesta, né? O poder daquela família. A família de Jesus era assim, ela vivia dentro de uma família, então, patriarcal. Esta era a estrutura familiar da família onde Jesus nasceu e cresceu. Nessa pequena biografia nós podemos ver o nascimento de Jesus, conforme Mateus 1:23, foi um nascimento virginal, uma coisa inusitada, né? Uma criança que só tem mãe, que não tem pai. Imagina que coisa estranha é essa. E é mesmo estranho, porque Jesus, como homem, ele só tem mãe. Jesus, como Deus, só tem pai. Porque o nascimento de Jesus foi gerado pelo Deus Espírito Santo no ventre de Maria. Interessante a gente entender isso, para a gente ter uma percepção da pessoa de Cristo. A gente chama de pessoa divino-humana, não é? A pessoa de Cristo é divina, divino-humana. O nascimento dele, então, foi virginal, conforme Mateus 1:23. Depois que Maria teve esse bebê de uma forma inusitada, ela casou-se, completou o casamento com José e teve uma vida matrimonial íntima, normal. Aqui Mateus diz em 1:25, né, que José não conheceu Maria até que ela deu à luz ao primogênito, a quem pôs o nome de Jesus, ou quer dizer Salvador. Então, essa palavra conhecer, que José não conheceu, significa coabitar, conjunção carnal. Isto é, José não teve conjunção física com Maria antes de Jesus nascer. Por isso que seu nascimento era um nascimento virginal. E Jesus, como um bom hebreu, tinha vários irmãos. Maria e José tiveram outros filhos, como diz Marcos 13:55. Né? Jesus tinha irmãos e irmãs, no mínimo 2 irmãos, no mínimo 2 irmãs. Um dos irmãos de Jesus se chamava Tiago, não é? Não aquele Tiago que escreveu a carta, mas aquele Tiago que foi morto, né? Ali em Atos, foi decapitado, irmão de Jesus. Então Jesus tinha uma família, o pai, José, a mãe Maria, e irmãos também, né? Conforme Marcos 6:3, ele tinha também irmãs. Jesus era de uma linhagem nobre. Maria era da linhagem de Davi. José era a linhagem de Davi. Mas eles eram, embora sendo descendentes de reis, eles eram pobres. Conforme Lucas 2:24, quando Jesus foi circuncidado, eles levaram uma pombinha, um passarinho. Lucas 2:24 diz, e não levaram um cordeiro, que eram pessoas mais ricas. Conforme Levítico 12:6-8, normalmente os pais levavam o cordeiro. Mas como eles eram, José e Maria, pobres, levaram um pombinho. Jesus nasceu aqui no sul, cá embaixo, né? Em Belém. Mas logo depois que ele nasceu em Belém, vocês conhecem a história, ele mudou-se lá para o norte e cresceu na cidade de Nazaré. Nesse período de nascimento até 30 anos, Jesus passou como um filho extraordinário, mas uma criança, um adolescente normal. Aos 30 anos ele aparece, ele começa o seu ministério. Por que 30 anos? Porque 30 anos era a idade em que a pessoa era considerada adulta. Jeremias, quando foi chamado para o ministério, ele disse, como eu posso ser um profeta, não passo de uma criança? Significa que ele tinha 8, 10 anos? Não, que ele não tinha 30 anos. Tanto que João, o primo de Jesus, o Batista, também começou com 30 anos. Ele também, Jesus, começou com 30 anos, era naquela época considerado adulto. Hoje, 18 anos, não é? 18 anos é a idade adulta. E naquela época era com 30 anos. Então Jesus começou o seu ministério com 30 anos. E no começo, conforme João 7, os irmãos não creram nele.
os irmãos dele, da casa. Nós crescemos com você, menino. Você vem dizer que você é profeta aí? Que você é filho de Deus também? Então eles não acreditaram nele. Só depois da ressurreição é que eles vieram a crer em Jesus. E os outros, que não eram irmãos, mas eram conhecidos, diziam: esse cara tá maluco, meu. Ele cresceu aqui em Nazaré. A mãe dele não é Maria, o pai não é o carpinteiro. Como é que ele chega agora, de repente, com 30 anos, dizendo que ele é o Filho de Deus encarnado, que ele é o Emanuel, que ele nasceu de Maria, mas ele vem da eternidade? Uma coisa meio maluca, não é? Então Jesus tem esse histórico, esse envolto histórico em cima dele. A conversão dos seus familiares só aconteceu depois da sua ressurreição. Jesus depois chama os seus 12 discípulos, um o traiu e o outro foi eleito no lugar de Judas, chamado Matias, conforme Atos 1,14. A igreja passou em oração a escolher este Matias. Então ele tinha a mãe, Maria, o pai, José. Assim era Jesus, conforme Mateus 13, 55. Por que eu estou falando isso? Para vocês perceberem que ele tinha uma ligação genética com a humanidade. Ele não era apenas um espírito que tinha uma coisa parecida com o corpo. Não, ele tinha sangue normal, geneticamente normal. Mas quando ele estava ali na cruz, este biografado a quem me referi aqui, quando ele estava na cruz, ele viu uma coisa estranha: Maria. Por que Jesus estava tão preocupado com Maria? Eles eram pobres e continuaram pobres. Jesus passou boa parte da vida, talvez mais 10 anos cuidando, ou 12 anos cuidando da sua família como arrimo. Era normal, naquela época, o filho continuar com a profissão do pai. Se o José era carpinteiro, normalmente Jesus talvez tenha trabalhado muitos anos na carpintaria como o quê? Como um arrimo de família. Ele era o mais velho. Porque no poder pátria potesta, quando morria o pai, o mais velho é que assumia a responsabilidade que o pai tinha. Então, na verdade, Jesus ficou meio pai daquela família, como arrimo de família, trabalhando naquela família. Jesus se tornou uma celebridade na época, e nem por ter tornado uma celebridade ficou rico, como essas celebridades do Big Brother, ganham um monte de dinheiro porque tornaram célebres o nome, fazem propaganda na televisão. Jesus não foi assim. Ele continuou pobre. As celebridades não eram como as celebridades de hoje, não é? Ele continuou pobre, a família pobre. E agora ele está na cruz, ele vê a sua mãe. Quando Jesus talvez tenha começado a trabalhar na carpintaria, ou assumido a carpintaria, talvez ele tivesse irmãos ainda crianças e outros adolescentes. Ele tinha responsabilidade sobre aquela família. Embora agora eles estivessem grandinhos, Jesus olhou a sua mãe, Maria. Quem iria cuidar dela? Quem ia preocupar-se com a vida de Maria? Porque normalmente ele que cuidava. Quem ia ficar no lugar? Como ele ia cuidar dela? Ele estava naquele momento, agora literalmente falando, naquele momento crucial, o momento da cruz, um momento decisivo para a sua vida. Quem ia cuidar da sua mãe? Claro que ele não tinha uma preocupação exagerada com a Maria, uma preocupação normal, não é? Se ele cuidava dela como mais velho, como arrimo de família, ele tinha 30 anos, ele podia talvez continuar cuidando até os meninos, seus irmãos ficarem mais velhos, 12, 14, para começar a trabalhar. Mas quem ia cuidar realmente de Maria? Ele tinha um amigo, muito amigo, era aquele a quem Jesus amava, como diz João em 13, 23, aquele a quem Jesus amava. Sempre quando João, o evangelista, fala dele, ele fala aquele a quem Jesus amava. Quem era esse? João. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus tinha 70 discípulos. Um dia ele mandou 70 para anunciar o evangelho. Dos 70 ele escolheu 12, que andaram com ele durante 3 anos. Dos 12 ele tinha particularmente 3, Pedro, Tiago e João. E dos 3 ele tinha um mais particular, que era João. Por quê? Talvez por causa do temperamento de João, ou o jeitão de João. Ele era mais identificado com Cristo.
não só com o seu estereótipo, mas também com a mentalidade messiânica de Jesus. Talvez desde o começo ele tenha compreendido com profundidade aquilo que os discípulos entenderam só depois. Talvez João tenha sido o único convertido antes da ressurreição. Talvez. Interessante, né? Há pessoas que andam tanto tempo com Jesus, vão na igreja e ouvem falar de Jesus e ainda não é convertido. Talvez João tenha sido o único convertido. Então Jesus olha para sua mãe, Maria, ali no pé da cruz. Ele olha para aquele a quem ele confiava de verdade. João, mulher, eis aí o teu filho, apontando para João. João, filho, eis aí a tua mãe. Isto é, eu estou deixando a minha responsabilidade de filho para esta que agora vai ser sua mãe. E a afetividade dela, Maria, minha mãe, para você. Você vai tomar o meu lugar. Você vai assumir a minha posição na vida da minha mãe. Nota que ele chamou a Maria de mulher. Mas não é uma pessoa deseducada. Não. Quando falava mulher, é que um adulto, depois de 30 anos, não chamava a mamãe de imá. Imá, a palavra hebraica para mamãe. Como Abá, a palavra aramaica, né? Imá, a palavra aramaica para mamãe. Abá, a palavra aramaica para papai. Então, quando Jesus disse mulher, eis aí o teu filho, ele não está desprezando ela. É que não fala mais mãe. Mulher. É no modo adulto, né? É como os filhos não chamam a gente mais de papai, chamam de pai, não é? Dificilmente tem um adulto que chama o pai de papai. Geralmente chama de pai. É uma coisa mais solene. Então não havia nada de errado Jesus chamá-la de mulher, porque não era costume de um adulto chamar no meio de todo mundo a mulher, a sua genitora, de mamãe ou mãe. Não era. Por isso que ele diz mulher, eis aí teu filho. Filho, agora João, você não é só mais meu amigo, você é o filho dela, você assume essa responsabilidade de cuidar da minha mulher, da minha mamãe, como eu sempre cuidei. Então, essa ideia, Maria estava ali debaixo da cruz num sofrimento tremendo, porque estava cumprindo a profecia de Simeão. Lembra do Simeão, aquele velhinho que encontrou Jesus no templo, conforme Lucas capítulo 2? No versículo 35, quando Jesus pega aquele menino, ele olha para Maria e diz: uma espada traspassará a sua alma. Sua não a de Jesus, a dela. E Maria disse: é mesmo, desde o começo eu soube que ele ia ser meu salvador. E agora, olha a espada traspassando a alma dolorida, abandonada da sua mãe Maria. Talvez ela tenha se lembrado dessa profecia quando Jesus ainda era bebezinho. E Simeão disse: olha, uma espada por causa deste bebê vai traspassar a sua alma. A mãe, vendo o sofrimento dele, o abandono dele, como se a alma dela tivesse sido perfurada por uma espada da cruz. Coisa profunda, né? E quando Jesus vê aquela situação na alma daquela mulher, da sua mãe, ele diz: cuida dela. Jesus estava preocupado para com sua mãe, porque ele enxerga fragilizada ali aos pés da cruz, em todos os sentidos. Fragilizada porque ela estava sentindo fraqueza na alma, uma distimia, uma fraqueza emocional, uma fragilidade emocional. Ela era uma mulher que era cuidada pelo filho, uma viúva já não valia nada mais, e nem o mais velho estava lá. O que aconteceria com Maria? Ela seria abandonada em qualquer canto da vida, não era uma viúva como é viúva agora, era uma mulher apenas. E Jesus estava dizendo: cuida dela. Jesus dá uma ordem para o João, seu amigo, e ele entende essa ordem e assume o lugar de filho de Maria. Nem na morte, Jesus deixou de exercer a sua bondade. Jesus funciona também como mantenedor, isto é, um provedor para manter a sua mãe, um provedor para que ela não pudesse sentir-se abandonada. Então ele sempre foi um mantenedor, continuou em João. Sempre foi um provedor, continuou em João. Ele sempre foi uma espécie de tutor da Maria, porque ele era o mais velho, continuou em João. Ele sempre foi um patrono,
aquele que estava ao lado dela, que a apoiava, e ele continuou salvar Maria até na cruz e até na eternidade, porque Maria sabia o que ia acontecer com aquele menino. O que Jesus estava demonstrando ali na cruz não era simplesmente um amor a uma mãe, que era, mas um amor ao ser humano. Qual era a grande pregação de Jesus? Amar a Deus de todo o seu entendimento, amar a Deus com todas as suas forças, amar a Deus com todo o seu conhecimento, mas amar o próximo como a ti mesmo. Jesus estava cumprindo literalmente a sua pregação. Ele diz: agora então, João, pega esta mulher, a minha mãe, e leva a mãe para casa. E daquele dia em diante, João fez isso. Assumiu o compromisso com o seu amigo e salvador crucificado. E ele cuida daquela mulher que naquela idade já era terceira idade. Como é que a gente cuida dos da terceira idade? Qual a preocupação que a gente tem? Com a avó, com a mãe, com a irmã, talvez tenha mais de 50 anos ou 60, com os velhinhos da igreja, da sociedade. Jesus estava preocupado também com as pessoas mais velhas que precisavam do seu afeto, do seu carinho. E ele transfere para o seu discípulo. Quem é João hoje? Eu e você. Devemos continuar a mesma jornada. Jesus cumpriu a lei para com os velhos, conforme Deuteronômio 24, 17 a 21, Isaías 1, 17 e 23. Esses textos falam do cuidado das viúvas, dos velhos, dos abandonados. A pergunta é: o que temos nós com essa lição de hoje? É que nós temos também necessidades, carências profundas como Maria tinha, em todos os níveis, sejam eles emocionais, econômicos, físicos, espirituais, mentais, cognitivos. Nós não somos perfeitos. E sempre Jesus vai achar alguém para continuar conosco a nossa jornada. Ou será que precisamos de irmãos para nos ajudar? De João para nos ajudar? Às vezes somos tão egoístas, a gente quer fazer tudo sozinho. Mas Deus pode colocar um João ao seu lado, uma Maria ao seu lado, para cuidar da sua vida. Precisamos de estender a mão. Esta é a moral da história. Também, não só para receber, mas para aqueles que necessitam. Você tem estendido a mão aos necessitados? Você tem sido um suporte emocional, psicológico, espiritual ou até financeiro para o seu amigo, para aquele que anda com você, para aquele que está ao seu lado? Você tem cuidado com a sua vida dos velhos? Então são momentos difíceis da vida é que a gente se torna uma bênção nas mãos de Deus. Então, há momentos na vida da gente que a gente precisa da bondade, do cuidado, do carinho, da misericórdia do irmão. E há momentos na vida em que eu também preciso de estender a minha bondade, a minha misericórdia, o meu auxílio, o meu suporte, o meu patronato, né, para algum irmão, para algum amigo. Essa lição é extraordinária, porque ela nos fala exatamente de um Jesus preocupado com a provisão do ser humano, até mesmo no seu sofrimento. Quando você sofre, em que você se pensa? Em você, nas suas necessidades, ou também olha para as carências e necessidades dos outros? Legal, né, gente? Essa lição sobre Jesus tratando com a sua mãe, com aquela mulher, tá bom? Deus abençoe vocês, a gente se vê na próxima, tá? Um abração, tchau, tchau.